Cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos mais uma vez aqui, reunidos através da internet, porque é assim que nós podemos nos reunir agora, né? Estamos sendo impedidos por causa da pandemia de nos reunirmos fisicamente na igreja, nos nossos cultos, nos nossos GCs, na escola bíblica dominical. Eu tenho e sei que você também tem sentido muita falta de estar junto, de poder abraçar, de poder conviver, né? De ter aquela comunhão gostosa que a gente sempre teve, mas isso é necessário e por mais difícil que seja, nós devemos ainda agradecer a Deus, né? Louvado seja Deus, porque existe essa tecnologia que nos proporciona de alguma maneira estarmos juntos. Essa tecnologia tem permitido que, embora não estejamos juntos fisicamente, possamos estar juntos de uma maneira virtual, possamos estar juntos estudando a mesma palavra, ouvindo as mesmas pregações, né? Toda terça-feira tem sido postado um vídeo diferente, um irmão diferente traz a palavra através desse canal. Todos os domingos, às 17 horas, todos os domingos às 19 horas, tem sido transmitido o culto online, também através do canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, no canal da igreja no YouTube, Igreja Batista Nacional Salem. É só você digitar isso lá no YouTube que você vai ver o nosso canal. Se inscreva, assista os vídeos, assista as pregações, nos ajude a divulgar o canal para que mais pessoas possam receber, usufruir da palavra de Deus, né? Hoje é esse canal que nós temos o principal canal que nós temos para levar a palavra de Deus, para estarmos juntos, amém? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 45. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 8. Gênesis 45, versículo 4 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: Disse José aos seus irmãos: Agora achegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por ter me haveres vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que haverá lavoura, que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra foi lida, Senhor. Nós cremos que a Tua palavra é viva, que a Tua palavra é eficaz. Então nós te pedimos, Senhor, que a Tua palavra venha, através desse vídeo, Senhor, nos ensinar, trazer conforto, trazer ensinamento, trazer instrução, trazer alívio. Que a Tua palavra venha, Senhor, cumprir o motivo pelo qual ela está sendo pregada através desse vídeo, Senhor. Que tudo aquilo que o Senhor quer que aconteça através da Tua palavra, na vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor, que isso se cumpra em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te agradecemos desde já, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você ainda não leu, eu convido você a ler a história de José, tá? A história de José começa a ser contada no capítulo 37 do livro de Gênesis. Se você pegar Gênesis do capítulo 37 em diante, você vai conhecer toda a história de José, toda a trajetória de José. Você vai ver quantas dificuldades José passou, quantas injustiças José sofreu, até chegar a ser o segundo na hierarquia do Egito. Abaixo de Faraó era José. Acima de José só havia o Faraó. José se tornou de escravo o segundo homem mais importante de todo o Egito.
E a história de José, ela é uma história muito boa. Ela representa muito bem a respeito do que eu gostaria de falar com vocês através desse vídeo. Que é como Deus transforma algo mal em uma coisa boa. Deus constantemente transforma coisas más em coisas boas. Eu gostaria de contar uma história para vocês. É uma história de 3 árvores. Haviam 3 árvores pequenas plantadas no alto de uma montanha. Enquanto elas cresciam, essas 3 árvores, elas sonhavam naquilo que seriam quando cortadas. A primeira árvore sonhava que, ao ser cortada, seria transformada num belo baú, num baú onde somente coisas valiosas, os maiores tesouros seriam guardados. A segunda árvore sonhava que, ao ser cortada, seria transformada num navio. Um navio que transportaria apenas celebridades, reis, somente as pessoas mais importantes do mundo seriam transportadas por aquele navio em que ela se transformaria. A terceira árvore sonhava em não ser cortada. Ela queria crescer tanto, tanto, que ao olhar para ela, qualquer pessoa que olhasse para ela e visse a altura que ela atingiu, lembrasse-se de Deus. E assim foi, elas cresceram, até que um dia chegaram os lenhadores e cortaram as árvores. E para surpresa dessas árvores, a primeira foi transformada num coxo. Um coxo para tratar animais, né? Então ela foi transformada num coxo, foi cheia de capim para tratar os animais. A segunda árvore, ela foi transformada num pequeno e simples barco de pescadores. E esse barco era muito simples e servia apenas para transportar pessoas simples, pescadores e peixes. A terceira foi transformada em 2 vigas enormes e deixadas num canto qualquer na oficina daquelas pessoas que a cortaram e que trabalharam nela. Então as árvores tiveram reações muito parecidas com as reações que nós temos quando as coisas não acontecem como nós planejamos. Essas 3 árvores se perguntaram: por que isso? Por que comigo? E agora? Eu não vou conseguir viver assim, não foi assim que eu sonhei viver. E quantas vezes, irmãos, isso não acontece com nós também? Quantas vezes nós planejamos, nós sonhamos, nós escolhemos como queremos que as coisas acontecem, e ao ver que as coisas foram para um caminho totalmente diferente, a gente se desespera. Talvez nesse momento de pandemia, nesse momento em que você está vivendo algo que você, certamente, assim como eu, nunca imaginou viver. Eu acho que a frase que a gente mais tem dito nesses dias é: eu nunca imaginei viver uma coisa tão estranha como nós estamos vivendo. E assim como essas árvores, né? Nós talvez estejamos nos lamentando por esses dias. Mas a história das árvores não para aí. A história delas não para aí. A história delas continua. Com o passar do tempo, uma bela noite, uma noite de um céu tão estrelado, tão bonito, que nunca havia sido visto antes, um céu tão estrelado, tão bonito quanto aquele, uma mulher muito jovem dá à luz a uma criança. E por não ter onde se hospedar, não ter onde dar à luz à criança, ela dá à luz ali, onde estava o coxo, em que a primeira árvore tenha sido transformada. Então o pai da criança ajeita o capim que havia no coxo e coloca ali a criança para descansar. Então ela percebe que ela, que havia sonhado em se transformar num baú onde seriam guardados apenas coisas preciosas, apenas tesouros, que ela estava naquele momento guardando a coisa mais preciosa que já existia, o Filho de Deus. Passou um tempo, anos passaram, e aquele pequeno barquinho de pescadores estava no meio do mar, quando uma forte tempestade veio e se abateu sobre ele, e quando ele estava quase para afundar, um dos pescadores, um dos homens que estavam com os pescadores que estavam no barquinho, se levanta e ordena ao vento que cesse e à tempestade que pare. Então
aquele barquinho que havia sonhado em ser um navio que transportaria pessoas importantes, celebridades e reis, percebeu que naquela noite estava transportando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele estava transportando Jesus. Passam-se mais alguns anos e aquelas duas vigas que tinham sido transformadas, em que haviam sido transformadas a terceira árvore, que estavam abandonadas num canto, são pegas e são pregadas em formato de cruz. Ela se assustou quando um homem foi pregado a essa cruz em que ela havia se tornado. Ela se achou cruel, ela se achou malvada ao se ver usada para aquilo, né? E aquele homem foi pregado nela e morreu ali nela. Mas ao terceiro dia esse homem ressuscitou. Aleluia! Esse homem ressuscitou e até hoje, todas as vezes que alguém olha para uma cruz, assim como ela queria, assim como ela havia sonhado, as pessoas olham para ela e se lembram de Deus, assim como ela havia sonhado. E assim também, irmãos, Deus tem feito muitas vezes nas nossas vidas. Olhe para trás e veja quantas situações difíceis que você já passou. Gostaria que você trouxesse a lembrança quantas situações difíceis você já passou e que Deus transformou em coisas boas. Quantas situações de desespero que você enfrentava que de repente se tornaram coisas boas para você. Isso tem sido uma constância não somente nas nossas vidas, mas na vida de muitas pessoas. A nossa própria igreja, a instituição Batista Nacional Salem, passou por um momento muito difícil quando o prédio da nossa igreja era ali no centro da cidade. Houve uma enchente terrível na cidade e a água subiu praticamente até o teto da igreja. Tudo que estava lá dentro, tudo que estava lá dentro, se encheu de barro. Eu lembro da sensação que cada um de nós que estávamos ali sentimos quando a água baixou e a gente entrou no prédio da igreja. Era só lama, lama, lama e mais lama. O que Deus fez com tudo isso? O prédio em que nós estamos hoje. O prédio que nós estamos hoje é uma consequência direta do que aconteceu com nós naquela enchente. Nós só podemos estar nesse prédio que é muito melhor, muito mais confortável, muito mais aconchegante, muito mais preparado para nos receber por causa de tudo aquilo que aconteceu. Então Deus constantemente tem pego coisas más e transformado em coisas boas, irmãos. E é nisso que nós devemos nos focar nesse momento difícil. Eu sei que para uns tem sido mais difícil, para outros, para alguns tem sido desesperador o que está acontecendo nesses dias. Mas nós devemos acreditar que depois de que tudo isso terminar, algo de bom virá. Deus vai transformar tudo isso que nós estamos passando em algo bom. Nós devemos buscar em Deus aquilo que devemos aprender com tudo isso. Nós sempre temos algo a aprender com as dificuldades, com os momentos difíceis. E é isso que nós devemos buscar nesse momento. Nós devemos buscar em Deus aquilo que Deus está querendo nos ensinar com todas essas dificuldades que nós estamos passando. José, voltando ao texto, veja o que aconteceu com José, irmãos. José era o filho preferido de Jacó. Despertou a inveja dos irmãos, então os irmãos pegam José, o amarram e o atiram num poço vazio. Por misericórdia de dois deles, ele não é deixado lá para morrer. Ele é retirado de lá e vendido a um grupo de mercadores que passavam no local como se fosse um escravo. Imagine só, você ser vendido pelos seus próprios irmãos como escravo para alguém. Esse grupo de mercadores leva José até o Egito e vende ele como escravo a um homem chamado Potifar, que era o chefe da guarda do faraó. Potifar então coloca José para trabalhar em sua casa e começa a observar José. Potifar começa a observar que o Deus em que José acreditava era com ele e que tudo que José fazia prosperava, tudo que José fazia dava certo. Então aquilo que era horrível, aquele momento que era difícil, que José passava como escravo, vai se tornando em algo bom.
Potifar chama José e coloca ele como o mordomo de toda a sua casa e de todos os seus bens. José passa a ser a pessoa que administrava toda a casa e todos os bens de Potifar. Mas a esposa de Potifar cisma com José. Ela cisma que quer se deitar com José, e José, sendo um homem íntegro, sendo um homem leal a Deus, leal a Potifar, se recusa a se deitar com a mulher de Potifar. Ele então sai correndo e ela o acusa de ter tentado violentá-la. Potifar então ordena que José vá preso na cadeia mais uma vez. No momento difícil, José na cadeia, o carcereiro, aquele que tomava conta de todo o sistema, vamos colocar assim, de toda a penitenciária ali do Egito ali, ele percebe que Deus, o Deus de José era com ele, e que tudo que José fazia, tudo que José se propunha a fazer, dava certo. Então ele deixa, vejam bem, irmãos, que José cuide de toda a administração da penitenciária, de todo ali os presos, de tudo na cadeia. E José então ali conhece dois homens que um dia têm sonhos e José interpreta o sonho dos dois. Um deles é um copeiro que é libertado, assim como José havia dito no sonho. Ele retorna para servir como copeiro a Faraó. Um dia Faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. José, então, o copeiro lembra de José, fala para Faraó: traz esse rapaz que eu conheci lá na cadeia, ele é capaz de interpretar seu sonho. José vem, interpreta o sonho. Não só interpreta o sonho, mas coloca algo muito difícil que iria acontecer, uma fome muito grande que ia se abater sobre todas as terras, né? Principalmente no Egito. E ele dá a solução de como resolver aquele problema. Então o Faraó vê que Deus é com José e coloca José como o governador de todo o Egito. José passa a administrar tudo, abaixo de Faraó. Era José que mandava em tudo. Somente o Faraó estava acima na hierarquia do Egito. Abaixo de Faraó, somente o primeiro era José. Então, algo que era terrível, algo que era muito sofrido. Se você olhar tudo que José passou, esse pequeno resumo que eu fiz, você consegue imaginar como José sofreu, como José foi injustiçado. E o grande detalhe é que em momento algum nós vamos ver José murmurando. Em momento algum nós vamos ver José. Leia, irmão, não deixa de ler. Se você já leu, releia a história de José. Você vai ver que ele não murmura em momento algum. Pelo contrário, ele espera o tempo todo no Senhor transformar o que era ruim em bom. Ele acreditava o tempo todo que aquilo que era ruim, que aquilo que era péssimo, que aquilo era o pior dos pesadelos que ele estava vivendo, seria transformado numa coisa boa. Que nós, diante de tudo isso que estamos passando, irmãos, possamos aprender com José. Possamos aprender com a história de José. José não só foi muito bom, não murmurou, esperou o tempo todo, como perdoou aqueles que o haviam começado lá atrás, os seus irmãos que o haviam jogado no poço. Esse texto, essa parte do texto que nós lemos, é quando José se reencontra com seus irmãos lá no Egito e diz para eles: se acheguem a mim. Os irmãos deles estavam passando fome lá onde moravam, e como, graças a José, o único lugar que havia alimento era no Egito, eles foram lá comprar alimento. Chegando lá, eles viram que José era a única pessoa que poderia alimentá-los, fornecer o alimento que eles precisavam. E José não teve nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, muito pelo contrário. José os recebeu e forneceu tudo aquilo que eles precisavam. Que nós possamos refletir a respeito disso, irmãos. Nós possamos também, nesse momento difícil, nessa situação difícil que estamos passando, termos a certeza de que todo esse mal será transformado em algo bom.
pelo Deus Todo-Poderoso em que cremos e que vivemos para servir. Todos nós que estamos debaixo da graça, que estamos debaixo da mão do Senhor, temos que ter a certeza que esse momento difícil será transformado em algo muito bom lá na frente para nossas vidas. Amém? Eu gostaria de me despedir de você, desejando a você e a toda a sua família, todos os seus entes queridos, a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua família, te dê forças para passar todas as dificuldades que você possa estar passando. Se você não está passando por nenhuma dificuldade, não se esqueça de agradecer, de louvar, de engrandecer a Deus. Se você está passando, louve, agradeça e engrandeça também esse nosso Deus, pois Ele vai transformar todas as dificuldades em coisas boas, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Amém?